Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e finalizar, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora vamos para outra parte da Escritura, desta vez o livro de Neemias. Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, a partir do versículo 15 até o versículo de número 22. Neemias 13, versículo 15 a 22. Diz assim a palavra: Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, toda sorte de cargas, e traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém filhos, e traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxeram o nosso Deus todo este mal? Versículo 18. Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Ordenei que se fechassem, determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém. 1 ou 2 vezes protestei, pois, contra eles e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Versículo 22. Também mandei os levitas que se purificassem, quisessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vamos para o texto da nossa doutrina, Dia do Senhor 38, Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 38, Catecismo de Heidelberg. Nós seguimos a série de pregações acerca da doutrina do Senhor, que se encontra nos 10 mandamentos da lei. Dia do Senhor 38. O que Deus ordena no 4º mandamento? Primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos. E eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor,
para praticar a caridade cristã para com necessitados. Segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das minhas más obras, deixando o Senhor operar em mim com seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o trabalho e o divertimento são falsos deuses. O que acontece nos domingos revela essa servidão e idolatria de modo bem prático. As pessoas têm servido ao trabalho e as pessoas elas têm adorado o divertimento, o entretenimento. Notem que no domingo o comércio ele não se fecha mais. Notem que o domingo ele se tornou também um dia de adoração ao entretenimento, ao divertimento, ao esporte, à praia, à TV e também à preguiça, à ociosidade. Será que nós não ouvimos? Tem que trabalhar ao domingo. Quem vai pôr o pão em minha mesa se eu não trabalhar no domingo? E outros, meus amados irmãos, ainda dizem: ninguém é de fé. Domingo é meu dia. Tenho que me divertir, tenho que desopilar, tenho que descansar. A cama é mais gostosa no domingo por causa do tempo de trabalho que eu passei. Não sou de fé. Então vejam, percebam. Essas são duas manifestações muito claras de idolatria: a idolatria ao trabalho e a idolatria ao divertimento, ao entretenimento seu. Então, como a igreja pode revelar os falsos deuses do mundo? Como a igreja ela pode revelar ao mundo quem é o único e verdadeiro Deus? De modo bem prático, obedecendo ao quarto mandamento. Por isso Deus nos chama aqui para nos instruir neste mandamento. O tema da nossa pregação nesta manhã é o seguinte: a obediência ao quarto mandamento revela o verdadeiro Deus ao mundo e a realidade do descanso eterno. Esse é o tema da nossa pregação. A obediência do quarto mandamento ao quarto mandamento revela o verdadeiro Deus ao mundo e a realidade do descanso eterno. Nós sabemos um ditado que diz que atitudes falam mais do que palavras. De fato, atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, ensinam mais que palavras. Vejam, meus amados irmãos, o que Deus ele nos revela na história de Neemias. Vejam o relato de Neemias que nós acabamos de ler lá em Neemias capítulo 13, a partir do versículo 15. Por favor, deixem a Bíblia aberta nessa passagem. O que nós vemos aqui é que o dia do Senhor, ou seja, o dia de descanso, a palavra descanso, o dia de descanso, a palavra é sábado. O dia de descanso estava sendo um dia comercial. Neemias capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: naqueles dias Neemias viu em Judá os que pisavam lugares ao sábado e traziam trigo, que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Ele também viu que dentro de Jerusalém havia um grande comércio de tírios, ou seja, pessoas que vinham de Tiro trazendo peixes. Assim, o texto nos mostra, meus irmãos, que em Jerusalém, no dia de descanso, os servos eles estavam trabalhando, largar e transportar o trigo. O jumento, o animal, ele levava a carga pesada em suas costas. Os comerciantes judeus estavam comercializando. Os comerciantes gentios, ou seja, as pessoas fora da aliança, os tírios, versículo 16, eles também estavam fazendo
texto ele nos mostra que nos dias de Neemias, os crentes, eles estavam comprando as mercadorias dos gentios e fazendo comércio aos sábados. E o que acontecia? Os nobres, os homens livres e donos, que eram os homens livres e donos do comércio e do agronegócio, eles estavam promovendo toda essa vida comercial em Judá e também dentro de Jerusalém. Em Judá, Reino Norte, Reino Sul e dentro de Jerusalém. Isso o texto nos fala. O que é que esse relato de Neemias nos revela? Revela que o dia especial de descanso e de adoração ao Senhor não era mais especial. O sábado se tornou o dia da transgressão da lei do Senhor. Em resumo, o relato de Neemias mostra e revela que a aliança do Senhor estava sendo quebrada, estava sendo transgredida pela igreja. E o texto nos diz que Neemias ele observou o pecado do povo. Mas Neemias ele não somente observou, Neemias ele agiu. O que é que ele fez? O texto nos diz que ele protestou contra os trabalhadores que desrespeitavam o sábado. Versículo número 16, versículo número 15, perdão, na parte final, protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia, por todo esse trabalho. O texto nos diz que Neemias ele foi aos nobres, à classe social livre, os donos de campos e comércio, e revelou o pecado deles por profanarem o sábado. Versículo de número 17. O texto diz: contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado. Notem, meus amados irmãos, que Neemias ele foi a trazer a memória da liderança comercial de Jerusalém, que foi a quebra do sábado que fez Deus de fato trazer todo o juízo dele sobre Jerusalém, porque lembre-se do tempo em que Neemias estava vivendo, era depois do exílio, era depois de Israel, no caso Judá, ter sido levado para o cativeiro babilônico, porque tinha quebrado a aliança do Senhor, e um dos pontos principais era a quebra do sábado. Versículo de número 18, o texto nos diz: acaso não fizeram vossos pais assim? Ou seja, quebrar, profanar o sábado do Senhor. Lembre-se dos profetas falando, acusando a igreja disso. Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade, Jerusalém? E o texto termina dizendo: e vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Neemias ele não somente viu o pecado, Neemias ele não ficou parado na dele ao ver o pecado. Neemias, dentro do ofício que ele tinha, ele tomou uma atitude contra a quebra do quarto mandamento, a profanação do sábado. Percebam, meus irmãos, que essa tomada de atitude de Neemias começou na igreja. Ele não foi falar com os gentios, ele não se colocou em primeiro lugar para os gentios, mas ele foi para dentro da igreja. Ele foi protestar aos servos, ele foi protestar aos comerciantes, ele foi protestar aos nobres.
E isso é simples de entendermos o porquê disso. Porque o juízo de Deus deve começar na casa de Deus. O juízo de Deus deve começar na igreja. A correção deve começar dentro do povo. É com a igreja que Deus tem uma aliança de graça e de amor. Foi a igreja que Deus tirou da escravidão, do pecado, do diabo. Foi com a igreja que Deus ele fez uma aliança de graça e estabeleceu o quarto mandamento. Foi com a igreja que o Senhor colocou como sinal da aliança o dia de descanso. Era com a igreja que tinha que começar o grande concerto do Senhor, e não em primeiro lugar com o mundo. Por isso Neemias vai em primeiro lugar à igreja. E a igreja que sabe na pele quanto dói quebrar a aliança. Porque foi pela profanação do sábado que a igreja ela tinha apunhado, como eu falei, em relação à deportação, ao cativeiro em Babilônia. E Neemias ele está falando aqui, e até mesmo cobrando com base na própria renovação da aliança que o povo havia feito com o Senhor quando Israel, ou melhor dizendo, Jerusalém e Judá estava sendo restabelecida. Neemias capítulo 10, versículo 31. A partir do capítulo 9, versículo 38, nós temos a renovação da aliança do Senhor. Veja o capítulo 9, versículo 38. O texto diz: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E aí começa o capítulo 10. E no versículo 31, diz assim o texto: e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia de santificação, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Veja, esse versículo 31 está ligado ao quarto mandamento, está ligado à cessação de trabalho e serviço no dia de descanso, está ligado também ao ano sabático, quando o povo não iria plantar naquele sétimo ano, e também está ligado ao ano de jubileu, que é o 50º ano, ou seja, 7 vezes 7 anos, 49 mais 1, onde as dívidas seriam de fato perdoadas, tudo ligado ao quarto mandamento. Na renovação da aliança, o povo tinha se comprometido, dizendo: não iremos fazer comércio no dia de descanso. Isso tinha a ver com a santificação do quarto mandamento. Voltemos lá para o capítulo 13. Então, quando Neemias viu toda aquela ação comercial sendo promovida em Judá e dentro de Jerusalém, claramente a igreja não estava cumprindo o compromisso pactual, o compromisso da aliança. E aí Neemias alertou o povo, chamou o povo ao arrependimento, conforme o versículo 18, porque eles assim estavam profanando o sábado, o dia de descanso do Senhor. Ele fez isso conforme o seu ofício. E conforme esse seu ofício, porque Neemias ele era uma autoridade dentro da igreja, ele tinha a responsabilidade de restabelecer Jerusalém, seus muros. Neemias ele ordenou o fechamento dos portões de Jerusalém para impedir a entrada dos comerciantes no dia de sábado. Versículo 19, o texto nos diz: dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem
determinei que não se abrissem, senão após o sábado. E aí ele providenciou seguranças. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de descanso. Além disso, ele protestou contra os comerciantes estrangeiros, e aí ele começa a ir para o mundo. Ele enfrentou a teimosia desses comerciantes pagãos, e até ele foi mais radical ainda. Neemias, ele prometeu punir os comerciantes que ficassem no portão de Jerusalém, porque eles ficavam persistindo lá no portão. E entenda, crianças, naquela época as cidades tinham muros e tinham portões, e os comerciantes ficavam lá, tentando tudo. E aí Neemias ele vai e ele diz, versículo número 20: então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém. Uma ou duas vezes eles persistiram. Versículo 21: protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez não fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir o sábado. Daí em diante, não tornaram a vir o sábado. A atitude foi uma atitude radical de Neemias, que trouxe um impacto muito forte para a vida social e comercial de Jerusalém, da igreja. O comércio cessou de descanso. As portas de Jerusalém foram guardadas pelos levitas, ou seja, por aqueles que eram encarregados pela santificação do povo de Deus. Lembre-se que desde o estabelecimento da tribo de Levi, desde quando Deus levantou a tribo de Levi lá na adoração, quando o povo se prostituiu com o bezerro de ouro, e foi a tribo de Levi que se apresentou ao Senhor para santificar a igreja por meio da punição dos adoradores ao bezerro de ouro. Deus separou a tribo de Levi para servir como tribo da pregação, a tribo que iria trabalhar pela santificação da igreja. E aí Neemias colocou os levitas para que eles pudessem assim guardar as portas de Jerusalém. Dessa forma o sábado foi santificado. Isso, a aliança do Senhor estava sendo protegida da profanação, porque o sábado estava sendo protegido de ser profanado. Neemias cumpriu o seu ofício. Neemias ele estava restaurando a guarda do dia de descanso em Jerusalém e em Judá. Neemias, assim, por meio do seu ofício, ele estava purificando a igreja do Senhor das más influências do mundo pagão, das fraquezas do coração idólatra da igreja. Porque trabalhar no dia de descanso, meus amados irmãos e irmãs, não era somente uma questão de ordem física, mas é algo de ordem espiritual. Porque tem a ver com a nossa confiança no Senhor. Nossa tendência é nós confiarmos em nossa própria força. A nossa tendência natural é nós, de fato, criarmos os nossos falsos deuses. E um desses falsos deuses se chama trabalho. Outro falso deus se chama, de modo muito claro, o prazer, para fazer as coisas conforme a nossa ideia. E a atitude de Neemias ensinou e revelou para a igreja, em primeiro lugar, e para o mundo, quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Criador e sustentador da igreja, quem é o verdadeiro Redentor da igreja. A santificação do sábado, a purificação do comércio do sábado, tinha a ver com isso. Pois, irmãos e irmãs, qual mandamento explicitamente fala desse Deus Criador e sustentador e Redentor? É o quarto. Nós lemos: sou o Senhor teu Deus que te
descansou no sétimo dia, e por isso vocês devem descansar, vocês devem crer nisso. Se você olhar lá em Deuteronômio capítulo 5, quando Deus ele repete a lei do Senhor, ele acrescenta, ele diz: santifiquem o dia de descanso, pois vocês foram escravos na terra do Egito. Não são essas as duas bases apresentadas para nós guardarmos o dia de descanso? O parar e confiar no Deus Criador e sustentador do universo, descansar nele, e o gozar da redenção. Não somos mais escravos. E veja que a ênfase, uma das ênfases de Neemias é que ele observava que as pessoas estavam trazendo cargas. Comercializando também. Deus ele nos ensina, quando nós observamos o quarto mandamento, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Deus nos ensina quando ele ordena e ele usa servos como Neemias para guardar o mandamento. Ele nos ensina que a sobrevivência da igreja não depende do nosso trabalho, não depende do comércio, não depende de nós homens. Depende do Senhor. O trabalho é uma bênção, meus irmãos, quando se respeita o lugar dele dentro da providência de Deus. O trabalho é um meio para Deus nos sustentar, é verdade, mas o trabalho não pode ser transformado em falso Deus. Para mim e para você. Da mesma forma, a nossa alegria. A nossa alegria não está no entretenimento. A nossa alegria não está em divertimento. O divertimento tem seu lugar sim na vida cristã. A vida cristã não é uma vida cinza. A vida cristã é uma vida cheia de cores, de luz, linda, e usando todas as bênçãos que Deus ele nos dá nesta vida. Na providência, Deus ele usa o bom divertimento para nos dar certa alegria e até certo descanso, desestressar. Mas o divertimento não pode ser um falso Deus para nós. O divertimento ele não pode nos levar a negligenciarmos os nossos deveres de santidade para com o Senhor. Não. Nossa alegria está no Senhor, em fazer a vontade de Deus. E nós, como igreja, nós cremos e nós confessamos um só Deus e Senhor, a quem só a Ele nós devemos adorar, só a Ele nós devemos servir com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós confessamos e cremos num Deus que é a fonte de nossa vida, a fonte de nosso sustento, a fonte de nossa alegria. Nós cantamos isso nos salmos. Nós confessamos isso com as nossas bocas. Nós confessamos isso quando nós, durante a semana, paramos no dia de descanso e pela manhã nos levantamos de nossas camas e vamos à presença de Deus adorá-lo. Quando nós falamos isso ao mundo, nós estamos confessando essa confiança no Senhor. E aí, o mundo idólatra, ele verá essa verdadeira fé quando nós alegremente guardarmos o quarto mandamento. Modo prático, atitude que ensina muito mais do que palavras. E aí eu faço uma pergunta: como guardamos o quarto mandamento?
Antes de nós respondermos a essa pergunta, nós precisamos reconhecer que a nova aliança no sangue de Jesus trouxe certas mudanças para a guarda ou na guarda do quarto mandamento. Por exemplo, a nova aliança mudou a relação entre igreja e Estado. A igreja ela não tem mais autoridade para forçar os descrentes a guardarem o quarto mandamento. Isso foi possível nos dias de Neemias. Nota que Neemias disse: feche a porta aí e vocês vão embora daqui, senão vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Eu vou puni-los. Hoje, igreja e Estado são esferas, são entes separados. Naquela época de Neemias estava tudo junto. A outra coisa, a nova aliança colocou fim nos sacrifícios sangrentos e nas cerimônias da antiga aliança, colocou fim no ministério levítico, colocou fim no templo. E também a nova aliança no sangue do Senhor Jesus, ela modificou o dia de descanso. O sábado não é mais o sétimo dia, mas o sábado cristão é o domingo, ou seja, o dia da ressurreição de Cristo. Nós vemos visto que a igreja cristã, ela segue a prática apostólica. Depois da ressurreição, o primeiro dia da semana, e não mais o sétimo dia da semana, é o dia de descanso. Nós vemos isso em Atos capítulo 20, versículo 7. Nós vemos isso em 1 Coríntios 16, 1, 2. Nós vemos isso quando João ele diz: eu estava no dia do Senhor. Isso se refere ao domingo, lá em Atos capítulo 1, versículo 10. E essa mudança do sétimo para o primeiro dia, nós temos testemunhado na prática cristã há mais de 2000 anos, e assim nós devemos ter em mente essa verdade quando nós estamos estudando a prática do quarto mandamento hoje. Ok? Essas mudanças dentro da relação de Deus com a sua igreja. E com essas mudanças em mente, nós vamos usar o catecismo como guia de ensino bíblico para a guarda do quarto mandamento hoje. Deixe seus catecismos abertos, por favor, no domingo 38. Primeira coisa, primeiro que nós devemos observar aqui, a primeira coisa que devemos observar é que quando nós cumprimos o quarto mandamento hoje, nós somos levados a cumprir os nossos deveres com adoração pública a Deus. Esses deveres eles são pessoais. Cada um de nós deve cumprir, mas eles se exercem publicamente diante do povo de Deus e do mundo. E o primeiro desses deveres de adoração ou com adoração ao Senhor é o meu dever pessoal de sustentar o ministério do Evangelho e as escolas cristãs. Veja a resposta 103, diz: primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos. O dia de descanso, na antiga aliança, era um dia especial do culto, era o dia especial da pregação do Evangelho. Todo o povo de Deus devia deixar as suas tendas, deixar as suas casas, se apresentar de manhã e no finalzinho da tarde para adorar ao Senhor e dar dobradas ofertas ao Senhor. Nós vemos isso em Levíticos capítulo 23, versículo 3. Nós vemos essas ofertas dobradas, esse dia de adoração solene com muitas ofertas em Números 28, capítulo 28, versículo 3, versículo 4, versículo 9, versículo 10. Nós temos estudado isso nas quartas-feiras, nós temos estudado isso em outras partes. Então, ninguém ficava em casa, ninguém ficava trabalhando, o jumentinho estava lá parado, e todo mundo estava adorando ao Senhor, levando suas ofertas dobradas. Isso é a prática já desde o Antigo Testamento. Outra coisa, os sacrifícios sangrentos, aqueles cordeiros que eram mortos, os bois, as ofertas de libação ao Senhor, tudo isso, todos esses tipos de sacrifícios, eles eram a pregação de Cristo para a igreja no Antigo Testamento. Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava sendo pregado lá. Os sacerdotes levitas, eles eram os pregadores naquela época.
seus próprios sacerdotes. Então percebam, meus irmãos, que a observação do quarto mandamento incluía também o sustento do ministério do Evangelho e das escolas levíticas, ou dos próprios levíticos. Por isso que nós confessamos isso em nosso catecismo, que primeira tarefa nossa dentro da nossa adoração solene pública é estar sustentando o ministério do Evangelho e as escolas cristãs, que isso se refere ao seminário, aqueles onde se preparam os ministros da palavra. Por quê? Porque a guarda do dia de descanso depende da pregação do Evangelho. Está ligada com a pregação do Evangelho, senão o nosso domingo seria igual a qualquer dia de descanso do mundo. Porque o mundo está aí, as pessoas, aqueles que não trabalham ainda no mundo, ficam em casa fazendo o que eles querem fazer. Mas a nossa guarda do dia de descanso, que inclui a nossa adoração solene ao Senhor, depende da pregação do Evangelho. E a pregação precisa de pregadores, e pregadores precisam ser sustentados e treinados. E o treinamento de pregadores precisam, assim, dessa forma, das nossas ofertas ao Senhor. Dessa maneira, oferta e quarto mandamento estão ligados. E não é à toa que quando Neemias ele estava fazendo o seu trabalho de restauração da igreja, ele se preocupou em restaurar as ofertas que possibilitavam o culto de sacrifícios, o sustento dos sacerdotes e o sustento da tribo de Levi. Nós vemos isso em Neemias, capítulo de número 12, versículo 44, Neemias 12, 44. O texto diz, Neemias 12, 44: ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e cordeiros, segundo o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Então veja, meus irmãos, que segue-se o texto, no finalzinho, versículo 47 diz: todo Israel, nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. E no capítulo 13, versículo 10, o texto ainda continua: também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, isso antes da restauração, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido para cada um para o seu campo. Então, houve uma restauração das ofertas e das partes referentes aos sacrifícios e às ofertas e ao ministério do Evangelho. Foi preocupação de Neemias. A mesma coisa quando se fala em ofertas para a nova aliança, para a manutenção do ministério da palavra e das escolas cristãs ou seminários. O Senhor Jesus e os apóstolos, eles ensinaram a igreja a sustentarem aqueles que iriam trabalhar com a pregação do Evangelho e com a formação dos ministros. Lembre-se que Jesus ele falou que o trabalhador é digno do seu salário. Lembre-se que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9,14, ele disse que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho, e lembrou a palavra do Senhor. E lembre-se de 1 Timóteo 5, 17, 18, onde o apóstolo ele exorta Timóteo a formar homens que pregassem a palavra. Então vejam que o ofertar para o ministério do Evangelho, para a formação de pregadores, é algo que está ligado diretamente
para exercitar o amor cristão. O nosso catecismo, ele diz isso. Veja a primeira parte. Diz: e eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor Deus e para praticar a caridade cristã para com o necessitado. Novamente, meus irmãos, isso tudo a ver com o quarto mandamento, quando nós lemos Levíticos capítulo 23, versículo 3, as convocações, quando nós lemos, como lemos no início, antes do início do culto, o Salmo 92, o povo se alegrava em estar de manhã, durante a noite, adorando ao Senhor. Outra coisa, notem que a fé reformada reconhece que há um dia especial para o descanso físico e para a adoração solene. A nossa doutrina, ela diz, especialmente no dia do Senhor, eu devo me reunir fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, o texto da nossa confissão diz. Então notem que o domingo é o dia especial para eu descansar fisicamente e para o serviço de adoração ao Senhor Jesus Cristo e a comunhão dos santos. Domingo. O catecismo ele ainda apresenta a segunda exigência do quarto mandamento. E essa exigência é pessoal. Novamente, pessoal. E essa exigência não é somente para o domingo, para todos os dias da semana. Perceba o segundo parágrafo. Segundo, eu devo o quê? Todos os dias da minha vida desistir das minhas más obras, deixando o Senhor operar em mim com seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Vejam, irmãos, que você, quando nós estudamos o quarto mandamento à luz do Novo Testamento, e conforme nós estamos confessando, nós podemos compreender que a parte do quarto mandamento não se limita ao domingo. É durante a semana. Guardar o quarto mandamento, a essência dele é viver todos os dias em santificação a Cristo. A santificação que é representada no catecismo, como nós estamos confessando, como sendo esse desistir das más obras, das obras da carne, e deixar o Senhor operar em nós, por seu Espírito Santo. Isso traz em nossa mente aquilo que o Salmo 50, aquilo que Isaías número 1 primeiro fala, que o povo de Deus estava caindo na hipocrisia e na ideia legalista de que só vou me apresentar ao Senhor com as minhas ofertas no sábado e está tudo bem, mas durante a semana estavam vivendo tão impiamente quanto o mundo estava vivendo. E Deus disse: os seus sábados são abomináveis. Então, na essência, o quarto mandamento não é um mandamento para um dia só na semana, mas a essência do quarto mandamento é para todo dia. Santificação ao Senhor. Sem santificação diária, o nosso domingo não tem sentido. Sem santificação diária, sem buscar a presença do Senhor e viver a palavra do Senhor no nosso dia a dia, o nosso domingo não tem valor para Deus. Nosso culto se torna abominável ao Senhor. Dá para você compreender isso? Você que é crente. O catecismo ele encerra assim o ensino, falando desse viver diário para Deus. E ele encerra mencionando o nosso descanso eterno. O texto nos fala: assim começo nesta vida o descanso eterno. Esse é o descanso que nos resta. Esse é o descanso que vem com o Senhor Jesus. Este descanso eterno é o novo céu e a nova terra
conforme Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 11. Há um descanso ainda para o povo de Deus, e esse descanso vem com Jesus Cristo. O sábado só apontava para esse descanso. O nosso domingo aponta para esse descanso. A nossa vida de santificação diária está nos preparando para esse descanso, nos faz até sentir um pouco e o sabor desse descanso eterno que vem com Cristo. Então percebam, meus amados irmãos, que nós aqui nesta terra ainda, essa vida quebrada pelo pecado, nessa vida onde o nosso trabalho diário de fato é cansativo por causa do pecado, o Senhor disse: com o suor do teu rosto trabalharás e ganharás o teu pão. Antes da queda o homem trabalhava, mas foi depois da queda que, por causa da maldição de Deus por causa dos nossos pecados, o nosso trabalho se tornou algo penoso, não traz, só traz cansaço. Imagine, no meio dessa vida quebrada, nós já podemos sentir o prazer do descanso eterno, a alegria do descanso eterno. Porque é na santificação diária que nós sentimos a alegria de adorar ao Senhor todo dia, de corpo e alma. Sentimos a obra do Espírito Santo em nós, nos mortificar cada vez mais para o pecado, alegrando-nos com aquilo que alegra a Deus. E já podemos provar em nossas vidas as consequências da ressurreição de Cristo. Porque com Ele nós morremos para o pecado, mas com Ele também ressuscitamos para uma nova vida. Então é nesse dia a dia, mesmo com a luta contra os nossos pecados, e em meio à vida de santificação, sentimos a alegria do descanso eterno. Eu digo a você que se nessa vida, por amor e gratidão a Deus, nós buscamos a santificação diária e nos alegramos com o dia de descanso, especialmente com esse dia, nós mostramos sim, de modo bem prático, nossa atitude, nosso desejo forte pelo dia, quando não mais nós seremos separados do Senhor, do dia, nosso anseio pelo dia, quando nós estaremos eternamente com todos os eleitos do Senhor, quando não mais ficaremos cansados com o trabalho diário, quando não mais ficaremos cansados com a luta contra os nossos pecados e nossos inimigos. Se nós nessa vida, por gratidão e amor a Cristo, guardamos o quarto mandamento, eu quero dizer para você que o novo céu e a nova terra não será um lugar chato e monótono para vivermos a nossa eternidade em corpo e alma. Devemos tomar muito cuidado com o mundo, especialmente os jovens da igreja, especialmente os pais, para ensinar os seus filhos, para que não deixemos a ideia aos nossos filhos de que guardar o quarto mandamento e instituir o dia do Senhor é algo chato e monótono, porque o padrão de entretenimento e o padrão de trabalho que nós estamos tendo e sendo bombardeados pela cultura mundana é o padrão onde Deus não está no centro. Um padrão onde nada de adoração a Deus, onde a alegria está longe do Senhor, mas é enorme. Cuidado. Por isso que, quando nós entendemos, compreendemos o dia, a guarda do quarto mandamento, do dia do Senhor, nós não teremos como achar chato esse dia.
monótono, e estaremos sendo preparados para um novo céu e uma nova terra. Eu pergunto, você pode imaginar e você pode perceber como é bom nós guardarmos o quarto mandamento? Você pode imaginar se você, na sua luta, na sua fraqueza de entendimento, ou até mesmo na sua luta contra o pecado, está esquecendo o que é isso. Imagine o que será o descanso eterno que nós iremos provar na vida de Cristo em corpo e alma. Imagine que você, por causa da obra de Cristo, terá de fato um descanso de toda a luta contra os inimigos da sua alma. Imagine, chegará um dia onde o trabalho não mais cansará, nem a luta contra o pecado existirá. Só será de graças e louvores e de adoração ao Senhor eternamente. Por isso eu pergunto a você, como você tem vivido o quarto mandamento na semana e no seu domingo? Como? A atitude do mundo, especialmente no domingo, manifesta os falsos deuses dele e a fé dele, do mundo. Especialmente nos deuses de trabalho e nos deuses de divertimento e entretenimento. Mas a sua vida, o que a sua vida, durante a semana e especialmente no dia do Senhor, tem pregado ao mundo? A obediência da igreja ao quarto mandamento revelará ao mundo quem é o seu Deus, quem é o seu Criador e sustentador, quem é o seu Redentor, Jesus Cristo. A sua observação ao quarto mandamento, especialmente no dia do Senhor, mostrará que você é o povo da Nova Jerusalém, o povo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é o Neemias da igreja, o Senhor Jesus que é aquele que restaura a sua Jerusalém, o Senhor Jesus que é aquele que está purificando Jerusalém nova, a igreja diante do mundo, e que no final Ele fechará as portas desta sua igreja para aqueles que de fato durante toda a sua vida não amam ao Senhor, nem a sua aliança, nem o seu dia. Aqueles que se entregam às suas idólatras e manifestam essas suas idólatras de modo muito prático, especialmente no domingo. Por isso que a igreja, com a pregação do dia do Senhor, nos faz olhar para a misericórdia de Deus que é em Cristo. Veja que Neemias no final ele diz também nisto, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. A igreja não está confiada numa perfeita guarda do dia, do quarto mandamento, perdão, e do dia do Senhor. A igreja, ela guarda o quarto mandamento, a igreja se reúne para adorar ao Senhor e luta para adorar com alegria ao Senhor, por causa de Cristo. Ele é de fato a manifestação da misericórdia de Deus, e como Neemias orou, a igreja ora: Senhor Deus, perdoa os nossos pecados contra o quarto mandamento, segundo a tua rica misericórdia, Senhor, segundo a abundância da tua misericórdia que é em Cristo Jesus. Porque mesmo que amemos com fraqueza o quarto mandamento, mesmo que amemos a adoração solene do domingo, nós somos fracos, nossos pensamentos voam, nossos desejos, nossas tentações de pensar no trabalho que acontecerá amanhã, depois, ainda permanece em nós no dia do Senhor. E por isso nos escondemos em Jesus Cristo. Confiamos na oração em Cristo em nosso favor, na obra intercessória dele. E por isso, meus amados irmãos, continue a louvar ao Senhor, buscando em Cristo Jesus cumprir o quarto mandamento. Creia no Evangelho. Receba o alento dessa verdade do Evangelho. Consolo. Continue por fé e gratidão, fiel ao Senhor.
obedecendo ao quarto mandamento, remando contra essa maré de idolatria que tenta nos arrastar durante a semana e especialmente no domingo, e testemunhando ao mundo quem é o seu único e verdadeiro Deus, o Deus que garante em Cristo o descanso eterno que vem. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Amém.